Amém? A paz do Senhor, meus amados irmãos, nesta noite tão maravilhosa que Deus nos deu, é a noite que é, na verdade, do dia do Senhor. Então, Deus te abençoe muito a sua vida, e nós estamos aqui para mais um encontro de fé, do sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa família, na igreja e também na sociedade. Irmãos, eu quero estar nesta visão que Paulo diz ali na carta aos 1 Coríntios. O Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Então, irmãos, eu quero crer que eu estou vivendo pela fé uma vida abençoada, maravilhosa, de milagres, do sobrenatural de Deus. E, consequentemente, a igreja que nós congregamos aqui, chamada de Amarelinha, mas aqui o que nós queremos viver, queremos ver, são os sinais e maravilhas de que Jesus vive, Jesus está vivo. Então é esta mensagem que eu quero juntamente ligar com a tua fé. Para quem se pede a loucura, mas eu quero ligar com você o Deus do sobrenatural, o Deus de milagres, de maravilhas, de pessoas sendo libertadas, pessoas sendo curadas, de maravilhas acontecerem de tal maneira que as pessoas ao nosso entorno, elas quererão ver e visitar e saber o que está acontecendo em nosso meio. Então vamos ler, hoje nós vamos meditar sobre os 3 passos da oração de Abacuque. Abacuque é um homem que vai viver uns instantes antes de ser levado cativo Judá. Então este homem, ele está muito preocupado, este homem, ele começa a olhar politicamente, ele sabe que o Estado de Israel é a bola da vez. Babilônia vem chegando, aí Babilônia vence a Síria, vence Egito, e está ali agora Judá para ser levado cativo. E este homem, ele reconhece que as consequências estão chegando, a conta chegou, a fatura chegou, devido ao abuso espiritual, ao esquecimento espiritual. A sociedade estava no CTI, corrupção, transgressão e muita idolatria. Então, esse livro de Abacuque vai falar sobre isto. Ele vai abrir com Deus o seu coração. Então, vamos ler o capítulo 1 de Abacuque, e o verso 1 e 2, não é isto? Que diz assim: a iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Então é esta a oração deste homem. Este homem, como todos nós, que somos homens e mulheres de Deus, estamos vendo no nosso entorno, parece que o livro de Abacuque, que é do ano 600 a.C., ele antecede um pouco, a ele é o rei Josias que faz uma reforma, mas esta reforma, ela fez só uma reforma superficial, eles não foram libertos internamente, e aí este homem, ele está vivendo, parece que a realidade desta nação é a realidade da igreja hoje. Não tem muita coisa a tirar. Nós estamos vivendo politicamente um momento muito tenso. Os valores morais, os valores de Deus
estão questionáveis hoje. Hoje tudo nós relativizamos, até na igreja a gente relativiza, como nós comentávamos agora com o nosso irmão Pedro. Nós estamos indo sem querer, querendo para o lado da religiosidade, muito egocentrismo, e, consequentemente, vamos ter crise social. Nós estamos vendo que a cesta básica aumentou, a gasolina aumentou, e nós, assim, precisamos fazer como Abacuque: Senhor, eu gritarei violência para ver se o Senhor, ó Deus, capte o meu SOS, que ele fala assim: violência, violência, gritarei violência e não me salvarás. Abacuque começa a fazer um chamado, um SOS: socorro, Senhor, socorre, Senhor. Então vamos orar, né? Senhor Deus Pai Celestial, nós queremos te agradecer por este momento de reflexão, este momento, ó Deus, em que aparentemente está tudo calmo, aparentemente as pessoas estão brincando, estão se divertindo, mas a gente sabe, ó Deus, que elas estão usando bebidas, estão usando outros meios, para, Senhor, enganar, para elas não perceberem a realidade dura e cruel que estamos enfrentando. Então as pessoas preferem beber, preferem, ó Deus, usar alguma coisa que as faça esquecer da realidade. Elas querem, ó Deus, viver o mundo que tu projetaste para nós no Éden, mas esse mundo só pode ser vivido com a comunhão, com a redenção, com o perdão dos nossos pecados, com a mudança nossa. E as pessoas estão sendo enganadas pela serpente. E aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. E, ó Deus, nós queremos, pela fé, em nome de Jesus, ligar, ó Deus, esses passos de Abacuque. E queremos, ó Deus, ser o Abacuque de hoje, o homem de Deus de hoje, a mulher de Deus de hoje, que vai dizer: aquieta-te mar e acalma-te vento. Chefe do valente, pega o que é teu e vai embora, porque Jesus te ridicularizou ali na cruz. Jesus te expôs ao ridículo, principados e potestades, e triunfou sobre eles na cruz. E assim nós te damos glórias a Deus, porque Jesus vive e posso crer no amanhã. Glória ao teu nome e glória a Deus. Nós temos aquele hino, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, irmãos, porque Ele vive. Então, um dos primeiros passos de Abacuque, que ele nos ensina sobre a vitória, é que ele, no versículo 1 e 2, ele fala assim, né? O peso que viu o profeta. Eu até estava comentando com o nosso irmão Pedro, né? E eu falo muito para o Pedro, nós falamos, temos que preparar mais pessoas, e eu creio que o amanhã é para essa geração que está aí, do Pedro, da UMEC, dos adolescentes, preparar esses jovens para nós também ficarmos juntos. E eu explicava para ele que o nome de Abacuque é um nome muito profundo, não é?
as letrinhas que compõem o nome dele são muito fortes. Irmãos, quando você se converte a Jesus, quando você tem um novo nome, você agora é nova criatura, você tem agora a identidade de Deus. Então não é hora de você fazer como o avestruz, porque está tudo tão estranho, tão difícil, eu vou me esconder, eu vou recuar um pouco, eu vou parar. Não, irmãos, nós estamos de passagem aqui neste mundo. E a letrinha Abacuque, a primeira letrinha dele, começa com uma mensagem muito profunda, que seria o nosso H. Ali tem um mistério não, tem o mistério é você decifrar. Ali tem riquezas enormes, porque o H representa o sopro de Deus, representa quando Deus começa a trabalhar. E meus amados, Deus, Ele vai trabalhar com o primeiro homem com as suas mãos. Agora o segundo homem, Deus vai trabalhar com o sopro, que é a sua palavra. Então vamos nos deixar ser cinzelados, plasmados. Plasma é plasticidade, daí artista plástico. Vamos nos deixar ser confeccionados pela palavra de Deus. E a palavra cristão significa ungido. E ungido, tanto em grego quanto em hebraico, também é uma profundidade muito grande. Então, Deus chamou eu e você, não é para você, quando Ele fala assim, eu vi esse peso, não é para você se apavorar, é para você chegar e abrir o coração para Deus. No capítulo 1, Abacuque é como se fosse assim, é um lava-roupa. Ele lava a roupa suja com Deus, ele abre o seu coração para Deus. Meu irmão, abra o teu coração para Deus, seja muito sincero, não tenha cera, sabe? Porque, meus amados, eu não posso esconder de Deus. O maior milagre que Deus tem que fazer primeiro não é fora do Jorge, não é na família do Jorge, não é na igreja que o Jorge congrega, na congregação. O maior milagre primeiro tem que ser aqui dentro. E é isso que Abacuque vai nos ensinando. E ele então abre o seu coração para Deus. E ele fala, é muito bom, irmãos, um momento de oração. Nós precisamos, irmãos, cultivar esse lugar de oração. Nós precisamos, irmãos, eu sonho ainda no Brasil, como foi na Coreia do Sul, de os irmãos começarem a orar às 4:30 da manhã no templo, e começaram a orar, começaram a juntar, e o pessoal, antes de ir para o trabalho, vinha orar, e até que chegou um momento de crise, irmãos. As pessoas vinham para o templo orar, lá eles conseguiram fazer um calendário de 24 horas, de pessoas ajoelhadas ou em pé, orando. Não era oração, irmãos, para você bater papo, para você cantar louvor, para você meditar a palavra, não. Era para orar. Cada um chegava, se ajoelhava e orava o tempo que ele tinha, 10 minutos, 20 minutos, eu sei que é 24 horas, é orar. Irmão, nós temos que, de repente, aprender com esses homens. O que é orar? É você abrir o coração para Deus, ter um tempo ali e você esquecer do mundo. A quem viu aquele filme, O Quarto de Guerra, é maravilhoso. Aquela senhora, ela tinha um quarto e ali ela dizia, ela orava, ali ela pelejava pelas famílias e dizia, larga em nome de Jesus. E aquilo foi real, o quarto de guerra. Meus irmãos, nós precisamos ter o nosso quarto de guerra.
depois vem para a igreja, antes de começar o culto, a gente nem precisa pedir, irmão, vamos orar. Você chega, já está orando num cantinho, outro no outro cantinho, orando, clamando ao Senhor. Eu fiquei maravilhado no culto de domingo, eu não combinei nada com o grupo de louvor, depois eu estava vendo agora o culto, eles cantaram hinos que tinha tudo a ver com a mensagem. Eu digo, meu Deus, se começarmos a orar, esse templo, né, treme, dá misericórdia, irmãos, tudo é pelo Espírito de Deus, Ele está pedindo isso. Meus amados, se eu e você começarmos a nos humilharmos, segundo Crônicas 7,15, que ninguém fala, ele comenta sobre isso. Todo mundo fala de 1 Crônicas 7,14, quase ninguém fala do 2 Crônicas 7,13, agora eu acho que ninguém fala do 2 Crônicas 7,15, ninguém fala disto. E olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda que ele fala no versículo 15 do capítulo 7, que ele fala assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Glória a Deus, irmãos, glória a Jesus, aleluia, irmãos, os olhos de Deus estão abertos, aleluia, glória a Deus, amados. Estamos enfrentando crise? Sim. Estamos enfrentando uma crise moral na igreja? Sim. Uma crise religiosa, como comentamos com o Pedro, é muita religiosidade? Sim. Mas está na hora, irmãos, de nós revermos nossos conceitos e valores. Está na hora de nós voltarmos ao primeiro amor. Está na hora, meus amados, porque aí está a solução. O mal meu e o mal nosso é que nós só vemos problemas, só vemos obstáculos, só vemos assim, dizemos não dá, não pode, não pode. Irmãos, quem se converteu entende aquela passagem de Lucas 18, 27. As coisas impossíveis com os homens são possíveis com Deus. Oh, glória a Deus. Não deu com o homem, não deu com fulano, é hora, acorda, Jorge, fui falar com você, com ele, com a congregação, não deu, vamos falar com Deus. Abacuque, irmãos, era um homem solitário, ele não tinha como falar, porque a maioria não queria nada mais com a palavra de Deus. Josias faz a reforma, não dá certo, porque eles estão no CTI, meus amados. É muita corrupção, muita transgressão e muita idolatria. Mas idolatria eu não tenho nenhuma imagem em casa. Mas quem sabe a idolatria, de repente, é um iPhone, é o seu carro, é o seu trabalho, aquele banco. Irmãos, o que você idolatra? O que é o seu ídolo? Como dizia um colega meu do trabalho, o ídolo, que você fica brabo. Irmãos, e detalhe, o Abacuque, ele me ensina que, irmãos, os meus sentimentos eu tenho que cuidar muito deles, porque aqui ele está entrando num sentimento que não é bom. Não é bom o sentimento que Abacuque está tendo aqui, não é bom. Por quê? Eu tenho que cuidar, irmão, porque o sentimento, ele é alimentado pela emoção, e a emoção é alimentado pela palavra, pela mensagem. Então o que ele estava agora vendo no entorno dele, eram só mensagens o quê? De ninguém querer nada com a palavra de Deus. E aí ele dá um desabafo com Deus. E aí o segundo passo, porque a hora ela avança muito, né? O segundo passo, ele fala assim, né? Olha só que interessante, né? Às vezes, irmãos, também tem isso, né? Às vezes você ora tanto, né? Porque sabe aquele momento do casal ou de um cliente, você que é o vendedor, e aí vem o cliente e se aborrece com o produto, e o cliente fala,
você quer dar a solução, você já tem a solução, mas aquele cliente, agora ele está inflamado, os seus sentimentos estão à flor da pele, porque começou com uma palavra que não foi cumprida pela empresa, entrou na emoção dele, que contaminou o sentimento dele, e ele começa a falar. E Abacuque, irmãos, ele faz uma catarse, uma limpeza. É tão bom, irmãos, quando você não tiver com quem você falar, com quem você abrir o seu coração, vá, porque, irmão, nós temos uma ideia muito errônea do que é oração, e tem que orar, tem que orar, isso é coisa de religioso. Irmãos, eu vou conversar com Deus, eu vou bater um papo com Deus, é isso que Abacuque faz, ele faz uma conversa, ele conversa eu e tu, é ele Deus. Oh, meus amados, quantas coisas, meus amados, o nível da abundância de bênçãos na minha vida, na tua vida, na nossa vida, é correspondente à quantidade e o percentual de obediência à palavra de Deus. Se eu, como dizia o grande pastor Enéas Tognini, in memoriam, na década de 70, ele era um pastor batista tradicional, e aí tem uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Aí vai cunhar essa canção, né? Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Enéas Tognini, um batistão, 5.000 livros na biblioteca dele, particular. Ele tem um encontro porque ele começou a ler o texto e começou a fazer como Abacuque, começou a conversar com Deus, e de repente Deus visita aquela biblioteca dele, que era o lugar dele, era o lugar de oração de Enéas Tognini, era o seu quarto de guerra, e ele tem uma experiência extraordinária com Deus. Irmãos, tem momentos que você vai querer falar, e Deus vai falar assim: Jorge, posso falar agora, Jorge? Sabe aquele cliente que está reclamando, tu já tem a solução, e ele continua, sabe, na tua casa, a tua esposa, ou você, né, começa a falar, e você, fulano, não, aqui está, Abacuque começou a falar, aí ele fala assim, no capítulo 2, versículo 1, ele fala, tá bom, Deus, tá bom, aí ele fala, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Veja como Deus é educado, irmãos. Deus é um gentleman, Deus é um lord, né? Veio do grego que eles falam que Deus é o Kyrios. Kyrios é Senhor. E o grego tem uma palavra para o senhor mau, que é chamado de déspota, tirano. Mas Kyrios é o inglês vai traduzir a palavra Kyrios para o inglês como Lord, não é Sir não, nem Mister. Então, o Senhor é muito Lord, né? Ele fala, aí o Abacuque sentiu e falou assim, tá bom, Senhor, tá bom, pode falar, Deus. É como se fosse aquele cliente, pode falar agora, eu já falei tudo. Aí, Senhor, nós temos a solução. Ah, é? Por que não falou antes? O Senhor não deixou falar. Né? A mesma coisa nos casais, né? Fulana, eu já tinha a solução, ou fulano, já está aqui. Mas por que tu me falou antes?
tu não parava de falar. Então, às vezes, você vai começar a orar. Tu acha que é só orar. Tem que ter esse momento de você ouvir a voz de Deus. E quando é que eu ouço a voz de Deus? Quando eu começo a ler a palavra. É a palavra, eu tenho que gastar um tempo agora com a palavra, e a palavra é que Deus vai falar comigo e com você, através da sua palavra. E aí, o Abacuque escuta, ele falou, estou aqui só escutando. E Deus também dá o recado dele, começa a dizer como é que vai acontecer, para ele não olhar para isto. Irmãos, o nosso problema é que às vezes nós damos muito ibope para o caos que está no nosso entorno, mas saiba você que o nosso Deus é o Deus que do caos Ele trouxe a luz, e a luz trouxe um jardim. Então, seja qual for o caos que você esteja vivendo, comece a conversar com Deus. Já conversaste? Agora, vamos ouvir a voz de Deus. Porque Abacuque, ele começa com uma letrinha que simboliza o fôlego de Deus, o sopro de Deus, e até o nome dela é Re é sopro, e a segunda é o Alaf, que é Deus. E Deus, a letrinha Alaf, ela é composta também de uma outra letrinha, que ali está inserido a primeira letrinha de Deus e do homem. E aí vem a terceira letrinha, que é o Beit, que significa criação, é o 2. 2 em hebraico simboliza a pluralidade. Alaf é o Criador, Beit ou B é a criação. Então, em Abacuque, Deus fala para ele, eu vou criar um outro. Irmão, Deus quer, se está tudo errado na minha e na tua vida, Deus quer fazer tudo novo, criar tudo novo, porque não tem como, a Bíblia ela mesma interpreta, Jesus falou, quem crer em mim tem a vida eterna. São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 7, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então, irmãos, o que nos segura, o fio, da linha da vida, da mitologia grega, que o Minotauro queria pegar as pessoas, mas eles pegavam uma linha de prata para não se perder no labirinto do Minotauro. Eles tinham a linha de prata, e a nossa linha de prata, irmãos, é a nossa fé, é a nossa confiança, é a nossa certeza. E aí vai para o capítulo 3, que a hora já avançou bem, no verso 16, olha só que interessante, irmãos, é isso que está faltando nos nossos relacionamentos. Abacuque, pena que isso aqui é para um estudo mais extenso, de repente na próxima vez eu abro mais com vocês, mas Abacuque me ensina que tem horas que eu tenho que educadamente, tem horas que ele nos dá uma lição, irmãos. Primeira pessoa é a que fala, segunda pessoa é com quem eu falo. Então ele está falando com Deus, então ele está ouvindo Deus, para chegar ao quê? A conclusão, como eu comentava com o nosso irmão Pedro, o nosso futuro pastor, o nosso futuro homem de Deus, nós temos que aproveitar esses homens, eles não estão aqui à toa, eles não estão de paraquedas, então está na hora da gente assim, vamos, pega a canga do nosso lado, anda com a gente, e vai, daqui a pouco você vai saber tudo, e Deus é que é o teu socorro, como é o de Abacuque. Então eu comentava com ele,
o mais importante de uma lição, o mais importante de uma experiência, que até o grande pedagogo Jean Piaget falava: você poderá ler todos os livros sobre qualquer matéria, no caso dele era a pedagogia, o pedagogo, mas se você não aprender a tirar a conclusão, de nada adiantou. De nada adiantou você ler um livro, você ouvir um hino, você ouvir uma mensagem. Qual a conclusão que você tirou? O que você tirou de benefício, de importante? O que vai ser bom para você? E aí Abacuque, no verso 16 do capítulo 3, que é o terceiro passo, nós vimos que o primeiro passo, ele começa a orar, o segundo passo, Deus responde a ele, e o terceiro passo é este: ouvindo eu, ouvindo-o, eu, ou ouvindo ele, ou ouvindo a Deus, o meu ventre se comoveu. A sua voz, quer dizer, quando ele ouve a voz de Deus, diz que tremeram os lábios dele, e entrou nele a podridão dos seus ossos, e disse que ele estremeceu. Dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Angústia significa falta de ar, sabia? A angústia é quando você fica tão pressionado. Irmãos, Deus é tão bom que aqui, no verso 16, o Abacuque, ele chega à conclusão interna. Irmãos, Deus só vai fazer a bênção fluir para você, para a tua família, para a congregação, quando Deus primeiro tratar eu e você. O milagre tem que acontecer primeiro em nós. Primeiro Deus tem que nos curar. Jó só foi abençoado quando ele demonstrou que ele perdoou os seus amiguinhos e orou em favor dos seus amigos. Abraão só vai ser abençoado quando ele abençoa o seu sobrinho Ló, ele intercede pelo seu sobrinho Ló. Irmãos, eu me preocupo muito. Às vezes eu sou igual àquele cristão inchada. Eu ouço uma mensagem e eu acho aquela mensagem esplêndida, maravilhosa, extraordinária, e encontro o irmão que não veio no culto, e eu falo para ele: rapaz, a mensagem de domingo, meu irmão, mas era só para você. É o famoso crente pá. Ele pega a mensagem e lança para o outro, não é para ele. Às vezes eu sou o pregador pá, eu sou a igreja pá. Aí eu não estou com problema. Meus amados, a grande verdade é que o Senhor diz no Salmo 133, que o óleo desce da onde primeiro? A bênção vem da onde primeiro? Vasos, vem da cabeça, vem do homem de Deus. Se o homem de Deus estiver bem, a família vai estar bem, a igreja vai estar bem, porque o homem de Deus está bem, está descendo o óleo de Deus. Mas se o homem de Deus está com raiva, a família vai ficar com raiva. Se o homem de Deus está com ódio, a família vai ficar com ódio. Se o homem de Deus está com medo, a família vai ficar, porque esta unção, meus amados. Se o homem de Deus só faz política, a igreja vai fazer política.
Agora, se o homem de Deus está na unção de Deus, está na fé de Deus, a família vai ser também, a igreja vai ser também. Então Deus trata primeiro do seu servo. Sabe, ele fala, irmãos, é a primeira pessoa, irmãos, ouvindo é eu, não é o povo. Não está assim, ouvindo o povo. Irmãos, eu tenho... a palavra de Deus, irmãos, é uma espada de dois gumes. E temos o folclore evangélico, que a pessoa fala assim: olha, Deus me deu uma mensagem, e é só cajadada, pá, 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 para o povo. Mas, irmãos, a espada corta lá, tem esse gume aqui, e corta cá quando vem para cá. Não tem como, irmãos. Então Deus curou este homem. E aí, meus amados? Aí, como fala o povo, ele vai para a galera, entendeu? Ele vai para a bênção. Olha o 17, né? Aí ele chega à conclusão. Ele chega à conclusão que o maior benefício é qual? Porquanto, ainda que a figueira não floresça, tá? Figueira dá a ideia de satisfação, tá? Essa é a ideia da figueira, satisfação. Ainda que não haja fruto na vide, ou seja, não haja conversão. Forte isso, irmãos, muito forte. Ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, a unção do Espírito Santo, tá? Ainda que olha só, irmãos, que situação. E os campos não produzam mantimentos. Os campos estão brancos para a ceifa, mas não há quem pregue, não há quem envie. E as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Não tem mais ovelha, não há mais crescimento. Acabou. Mas ele não olha para isto. A conclusão dele é essa. Ele usa aí uma oração, né? Uma oração concessiva. Ainda que não haja. Essa oração concessiva, ela é muito forte, porque ela, em certos momentos, ela denota, ela demonstra uma certa pomposidade, um certo orgulho. Mas, irmãos, aqui, o que ele está se valendo, de quem ele está se valendo, não é dos seus méritos, ele está se valendo de Deus. Olha o 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, terminando, o maior segredo dos homens de Deus, Neemias repete isso para nós: a alegria do Senhor é o quê? A alegria do Senhor é a minha força. Irmãos, o homem de Deus, o homem que nasceu de novo, ele está olhando como Deus olha agora. Tu vê que ele diz que ele se encontrou com o Senhor. Eu até combinei aqui com o nosso tangedor, mas ele não pôde estar, porque ele tem muitos compromissos, deve estar gravando ou deve estar fazendo um show em algum lugar, então eu não pude entrar na agenda dele. Mas eu queria que ele cantasse conosco aquele hino de Ron Quenoli, né? Vejo o Senhor. Olha, irmãos, é lindo quando você tem essa experiência de você ver com os olhos da fé Deus. Porque São Paulo fala no hino ao amor em 1 Coríntios 13: permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. O homem de Deus, se ele é homem de Deus, ele está fundamentado no amor, na fé, na esperança. Ele está nos frutos do Espírito,
que é paz, alegria e amor. Meus amados, haja o que houver. Está difícil para você? Também está para mim, está para nós. A sua dor é a nossa dor, a sua alegria é a nossa alegria, o seu problema é o nosso problema, a sua vitória é a nossa vitória. Não quero assim dizer, é só vitória, não. Irmãos, a maior vitória é quando você tem a tua própria experiência em que você vê Deus face a face, é o seu Peniel, você vê Deus, haja o que houver, mas eu sei que o meu Redentor vive. Então é esta mensagem que eu quero deixar para você. Neste dia em que as pessoas estão se enganando, mas eu quero dizer, eu quero profetizar, que essas pessoas, elas vão se encontrar com Jesus, porque eu estou tendo essa experiência, a igreja está tendo essa experiência maravilhosa com Jesus, e nós estamos trazendo pela fé a existência das coisas que nós ainda não foram a nós manifestadas, mas elas estão muito evidentes aqui dentro, principalmente a alegria do Senhor. Então, irmãos, está enfrentando dificuldades? Faça com alegria, faça na alegria do Senhor. Um problema profissional, um problema emocional, um problema de dívida, meus irmãos, entenda que Deus, a bênção tua já existe. Ele disse, tudo que necessitardes, peça em meu nome. Ele falou, eu vos deixo o meu shalom. Shalom em hebraico significa, irmãos, que está paga toda a dívida do Samuel. Ele não deve mais para Jacó, nem Jacó deve mais para Ana, nem a Ana para Samuel. E eles agora podem até fazer o que eles chamam, um tributo à vida, de ajudar quem precisa, porque está sobrando. Isso é o shalom, irmãos. Isso é o shalom. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você meditar. Entendeu? E, para terminar, vamos orar com você. Senhor Pai Celestial, nós queremos te agradecer neste momento em que nós estamos cercados, literalmente, Senhor, não só no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é o reflexo, é refletido no mundo material. Abacuque descreve aqui um afastamento, um abandono, uma rebeldia daquele povo. Então eles estavam colhendo as consequências. E nós aqui, Senhor, também estamos percebendo isto. Mas nós estamos clamando a Ti. Nós estamos entregando cada pessoa, cada família, cada ministério, a igreja local, a igreja em Jerusalém, a igreja na Judéia, a igreja na Samaria, a igreja nos confins da terra. Senhor, é só um corpo, é só uma igreja, é só um pastor, é só um rebanho, é uma só fé, é uma só esperança. Então nós ligamos agora, Senhor, na Tua autoridade, no Teu poder, em nome de Jesus, e esses inimigos assírios, inimigos babilônios, vão embora. Chefe do valente, pega o que é teu e vai embora, leva o teu roubo, leva a tua morte, a tua destruição, dos sonhos, da fé, da esperança, da paz e do amor. E Senhor, ressuscita, levanta agora, Pai querido, ó Deus, toca nos nossos ossos, toca nas nossas entranhas e nos faz, ó Deus, ver o Senhor, contemplar o Senhor, nos alegrarmos no Senhor, cantarmos e nos regozijarmos. Ó Pai querido, e ó Senhor, quem está enfrentando a enfermidade,
desse demônio chamado Covid. Nós decretamos a tua morte. Nós, como diz Tiago, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vá embora para o abismo. Você veio por um caminho e vai fugir por 7 caminhos. Porque a tua palavra diz em Êxodo 23, 25, Senhor: servireis ao Senhor, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. E assim, ó Deus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Pai querido, pelos teus milagres, pelos teus sinais, maravilhas, e há muita alegria em nosso meio, no arraial, na família. Nós já te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, recaris tu Iesus Christos, e o amor de Deus, re agapito teu, cai re koinonia, e a comunhão, top pneumaton agion, do Espírito Santo, metarremon, seja com todos vós que aguardam a volta de Cristo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus te abençoe. Jesus vem, ora vem Senhor Jesus, Maranata, e uma semana de bênçãos, de maravilhas, milagres, sinais e prodígios, abaixo e sob a mão do sangue de Jesus. Amém, e graças a Deus.